pessoal, eu sou a Juliana, eu trabalho na Vale, tá? Trabalho na mina do Pico, aqui em Itabirito. Vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o PDCA. Vamos lá. Ciclo PDCA. PDCA é uma sigla que significa planejar, executar, verificar e agir. É um método com uma abordagem sistemática que permite às organizações identificar problemas e identificar e implementar soluções. É como o nome diz, né? É um ciclo. Então, você começa planejando, depois você verifica, executa e age. Se não ficou perfeito, você volta no início de novo. Dessa forma, a aplicação do PDCA é particularmente relevante para as empresas que promovem uma cultura de melhoria contínua. Isso porque esse método, ao ser incorporado nas rotinas organizacionais, capacita equipes a identificar oportunidades de melhoria, implementar mudanças de forma controlada, monitorar os resultados e ajustar as estratégias conforme necessário. Você vê, na primeira fase, a gente localiza os problemas e estabelece os planos de ação. Na fase do executar, do fazer, a gente executa os planos e coloca em prática. Na checagem, a gente verifica o atingimento das metas e acompanha os indicadores. E na ação, se a gente faz uma ação corretiva no insucesso, ou padroniza e volta no sucesso e treina a equipe. O PDCA é um método muito interativo e vocês devem estar se perguntando, né, o que é isso? É um tipo de processo que a cada repetição é possível alcançar um resultado diferente. Esses resultados, por sua vez, são utilizados nas vezes seguintes de forma cumulativa. Pode-se dizer que é um ciclo que traz resultados diferentes e complementares a cada utilização, o que faz com que ele seja um método utilizado nas melhorias e alcançar o sucesso na resolução dos problemas. Mas por que esse processo é importante? Simples. Ele possibilita a identificação dos problemas e torna mais simples o processo de reparação. Além disso, contempla o acompanhamento dos resultados, que é um fator muito importante na gestão. A gente sabendo onde estão as nossas falhas, sabendo o que a gente pode fazer para melhorar e conseguir implementar isso na gestão do seu ciclo é muito importante para todas as empresas, não é só para mineração, em todas as áreas. Vou falar um pouquinho de como surgiu. O engenheiro Walter Schwartz foi o criador do método nos anos 1920, mas o modelo se tornou famoso nos anos 50, principalmente no Japão, graças ao professor americano William Deming, que é considerado o pai do controle de qualidade nos processos produtivos. Seus criadores foram inspirados principalmente pelos americanos Clarence Irving Lewis e John Dewey, que foram dois fundadores da Escola Filosófica do Pragmatismo, além de diversos filósofos que escreveram sobre a geração de conhecimento. Dewey refletiu sobre a solução de problemas em 5 passos, os quais foram essenciais para a criação do PDCA, que hoje conhecemos. Sendo eles: perceber a dificuldade, localizar o problema, definir o problema, sugerir possíveis soluções e desenvolver através do raciocínio as influências sugeridas. E observar posteriormente as soluções aplicadas que levam à sua aceitação ou rejeição. Inicialmente, o ciclo foi desenvolvido para ser aplicado na administração de qualidade de gestão, sendo uma ferramenta de qualidade, um método recomendado para aprimoramento contínuo de qualidade de produtos e serviços de empresa. Mas o uso foi aprimorado e é uma das principais ferramentas para a compreensão de processos e solução de problemas. Ele passou por várias alterações nos seus 90 anos de existência e pode ser adaptado para utilizar em qualquer empresa, independente do tamanho ou área de atuação. A empresa pode ser pequena, grande, média, é um método muito importante e, sabendo fazer um PDCA bem elaborado, você gera menos custo para a empresa, além de melhorar o processo. A pessoa vai perder, os funcionários vão perder menos tempo com coisas pequenas e vão poder produzir muito mais. É o que eu falei aquela hora, ó. O primeiro passo é o plano, né? A gente vai identificar os problemas e descobrir onde começa e por que ele começa. Nessa fase, a gente vai planejar as melhorias e criar o plano de ação. Essa é a fase 1. A fase 2, a gente vai envolver as pessoas do grupo e executar o plano que foi elaborado na fase 1. Depois disso tudo, a gente vai para a terceira fase, que a gente vai analisar se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu conforme queria. Quando a gente passa da fase 3, a gente viu que deu certo, a gente compartilha o aprendizado e padroniza o processo. Se deu errado, a gente reflete o que pode ser mudado e começa tudo de novo. Por isso que se chama um ciclo, porque ele nunca para. A gente tem que estar sempre buscando a melhoria da área para a gente poder estar trabalhando de forma mais simples.
e mais produtivo. Pessoal, não sei se eu estou falando muito rápido, não, mas é porque, assim, eu estou um pouco nervosa, é a primeira vez que eu faço uma apresentação desse tipo, mas vou tentar ser o mais... Excelente, Juliana, está excelente. Pode ficar tranquila, você está no ritmo certinho aí, tá? Vou tentar ser o mais breve e mais claro possível. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá? Os benefícios do PDCA, gente. Melhoria contínua. É um método de melhoria que permite identificar e solucionar problemas de maneira eficaz. Por meio dela, é possível que as equipes trabalhem de maneira sistemática e estruturada para alcançar objetivos de melhoria. É uma coisa que, na mineração, a gente tem que sempre procurar. É a melhoria contínua, tanto da nossa área quanto do processo. Outro benefício, solução eficaz de problemas. Com essa metodologia, os gestores conseguem identificar a causa raiz de problema e desenvolver soluções efetivas. Isso resulta em processos mais eficientes e resolução de problemas que estejam prejudicando a qualidade do produto ou o desempenho do negócio. Outro benefício, aumento da eficiência. O ciclo permite identificar desperdícios em processos e eliminá-los, gerando uma melhoria na eficiência do negócio, além de melhorar a qualidade. É possível monitorar continuamente a qualidade dos produtos ou serviços e fazer ajustes para garantir que os padrões de qualidade sejam mantidos. Como o Alexandre disse há pouco aí, né? A confiabilidade é a melhoria dos produtos para ter um processo melhor, né? Um outro benefício, envolvimento da equipe. Essa metodologia, o gestor consegue envolver toda a equipe na melhoria, gerando um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. E a tomada de decisão, as equipes baseiam nas decisões em dados e mensuração, que pode resultar em decisões mais informadas e efetivas. O objetivo do ciclo. É um método científico utilizado para garantir melhoria contínua de processos e resultados em um negócio. Oferece uma metodologia sistemática e estruturada, identificar os problemas, investigar, desenvolver soluções e monitorar os resultados. Em resumo, é uma ferramenta valiosa que garante melhoria contínua de processos e resultados, possibilitando que as equipes alcancem resultados significativos e melhorem continuamente suas operações. Quando se usa o PDCA? Algumas das situações em que o ciclo é frequentemente utilizado incluem a identificação e a solução dos problemas. Ajuda a identificar a causa raiz de problema e desenvolver soluções para ele. Melhoria de processos, que é útil para melhorar processos existentes, seja na produção, serviço ou gestão da empresa. Principalmente na gestão da empresa, gente, porque a gestão é um ponto crucial em qualquer empresa, né? Se tem uma boa gestão, o processo fica bem melhor, né? Implementação de novos projetos ou iniciativas. O ciclo é usado para planejar, implementar e monitorar novos projetos ou iniciativas, garantindo que eles alcancem seus objetivos e resultados esperados. Em resumo, ele pode ser usado em qualquer situação em que se deseja alcançar melhoria do processo, ou resultados, né? Vamos falar da primeira etapa, que é a etapa do plan. O primeiro passo é o planejamento. A ordem lógica começa com o plan, que foca na identificação e análise do problema e preposição da solução, um plano. O objetivo aqui é levantar e analisar informações para estabelecer proposta para resolver problemas ou melhorar os resultados. É importante elaborar um plano e estratégia que resolva os problemas encontrados. Para isso, deve-se desenvolvê-los com base nos valores e diretrizes políticas da empresa. Depois é que se vai levar em consideração o estabelecimento dos objetivos pretendidos com o ciclo. Em seguida, faça a escolha do caminho a ser percorrido para que as melhorias sejam alcançadas, e também a definição dos métodos que serão utilizados para se chegar a isso. Além dessas fases, no planejamento, é escolhida a equipe que fará parte do processo, incluindo os líderes de cada um. Nessa etapa, nós temos 4 fases. A primeira fase é a identificação do problema. Nessa fase, é fundamental definir o problema e reconhecer a importância dele para o desenvolvimento da atividade. Primeira pergunta que se deve fazer, né? O que está acontecendo? Vamos levantar o histórico do problema, mostrar as perdas causadas pelo problema e propor uma data para que o problema seja solucionado. Para se ter uma melhor visão, a gente pode usar relatórios, dados gráficos, fotos, ferramentas, como brainstorming. Brainstorming, gente, é uma técnica que consiste em reunir as pessoas para gerar ideias e solução para problemas. É o famoso tempestade de ideias. Quanto mais gente para falar do problema, como se diz, 2 ou 3 cabeças pensam melhor do que uma, né? A segunda fase do plano é a observação do problema.
Agora, o problema deve ser observado em seus detalhes, com suas características específicas. Essa pode ser a fase mais demorada do processo. Nesta etapa, procura-se estratificar os dados para permitir uma melhor análise do problema e identificar focos de atuação. Afinal, as características do problema devem ser analisadas por vários pontos de vista, além de observar o problema nos locais onde acontece. Eu escutei uma certa feita que quem não tem problema, fale. Exemplo de empresas que chegaram a falir porque não tinham problemas, se achavam muito perfeitinhas. A Kodak já não existe mais, a Blueberry. Então, são empresas que, assim, que focaram mais em trabalho do que em solucionar problemas que apareceram. Então, hoje não estão mais no mercado. As ferramentas, a análise de Pareto, é uma das mais utilizadas nessa etapa. Quando concluída, permitirá ao grupo estimar o orçamento necessário para resolver o problema, na etapa 4, assim como a meta a ser atingida com a solução. A análise de Pareto, gente, é uma análise baseada no princípio que afirma que 80% dos resultados são provenientes de 20% das causas, ou seja, permite você selecionar e priorizar um número pequeno de itens capazes de produzir um grande efeito na melhoria dos processos. É uma análise muito boa, quando a gente pega ela afinco, não tenho tempo de falar sobre ela toda, mas é uma coisa muito boa no processo, porque você consegue identificar, você consegue produzir mais sabendo priorizar os pequenos problemas. Na análise do problema, a pergunta a ser feita é: por que esse problema está acontecendo nos focos que eu entrei? É nessa fase que as causas serão descobertas. Levantar possíveis causas, colocá-las em ordem de relevância e escolher as mais prováveis. É o que eu falei da análise de Pareto. 80% dos resultados são provenientes de 20% das causas, né? Além de testar essas hipóteses com o novo dado coletado e descartar as mais improváveis, fazem parte da seleção de causas de problemas. Aqui, por exemplo, a gente pode usar a ferramenta como o 5porquê, que é o 5W2H. O teste de hipótese, o diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa. O professor Carlos falou um pouquinho sobre isso numa última aula que ele deu aí. O diagrama de Ishikawa. Em 1960, Ishikawa foi responsável pela criação dos diagramas de causa e efeito, também conhecido como diagrama espinha de peixe. Com o uso dessa ferramenta, uma vez conhecido o problema ou seu efeito, permite-se elencar suas possíveis causas, bem como o motivo dessas. No contexto industrial, as causas podem ser organizadas em 6 categorias, os 6 M's. Método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra. O diagrama relaciona os problemas existentes e suas causas, que resultam em um dado efeito. As origens desses problemas podem ser provenientes de 6 fontes específicas, por isso denomina-se 6M. Cada uma dessas fontes pode ter uma ou mais subfontes, ou, nesse caso, subcausa. Esse método visa encontrar a relação entre causa e efeito, bem como diagnosticar o problema e sua fonte para aplicar a correção. Segundo Sanches, Ishikawa propunha também que, em uma organização, todos deveriam estar envolvidos com os processos da qualidade. Essa concepção serviu de base para o que se tornou o método de qualidade total, que a gente conhece hoje. Apesar do diagrama não propor uma ordem de prioridade dos problemas, utilizar essa ferramenta na maioria das organizações nos dias atuais, combinada com o ciclo PDCA em uma de suas etapas e subetapas de planejamento. Ferramenta 5W2H. É uma ferramenta que pode ser aplicada para a implantação de planejamento de ações. Foi uma ferramenta que teve origem no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. Idealizada por profissionais da indústria automobilística com o intuito de auxiliar na etapa de planejamento do PDCA. É uma ferramenta, por ser simples e objetiva, para a elaboração de planos de ação. Comumente utilizada em gestão de projeto, análise de negócio, elaboração de plano de negócio, planejamento estratégico, entre outras atividades ligadas à gestão. É composta de 7 etapas. What, o que será feito. Why, por que será feito. Where, onde será feito. When, quando será feito. Who, por quem será feito. How, como será feito. E how much, quanto custará. Devido à versatilidade e dinamismo, é utilizada em situações como planejamento de qualidade, planejamento de fusões, aquisição de organização, planejamento de área de recursos humanos, etapas de desenvolvimento de produtos, planejamento de risco, entre outros. É uma ferramenta importantíssima do PDCA e também
É uma ferramenta muito importante na análise de risco, que a gente procura saber. Quarta fase do primeiro plano é o plano de ação. Depois de identificar as causas do problema, é hora de propor as ações para resolver as causas. Alguns modelos de plano de ação, como 5W2H, são as ferramentas ideais para essa etapa, pois permite descrever claramente o que precisa ser feito, quem será o responsável e quando deverá ser concluída cada tarefa. Depois dessas 4 fases, a gente pula para a segunda fase, que é a etapa da execução, a fase do do, ou execução. É onde efetivamente se coloca em prática a execução do plano de ação criado. Essa é uma das etapas mais importantes do ciclo e deve ser acompanhada bem de perto. Assim, as ações serão executadas conforme planejado. É importante anotar e evidenciar todos os resultados, tanto os bons quanto os ruins, de cada tarefa concluída. Isso permite um aprendizado necessário ao time envolvido durante o processo. A terceira etapa é a etapa da verificação. No cheque do ciclo PDCA, é onde acontece a verificação do que foi executado e dos resultados obtidos com o plano de ação. Essa fase pode ser desenvolvida ao longo da execução do plano de ação ou então formalmente ao término do mesmo, podendo inclusive envolver pessoas ou grupos externos ao time responsável pela solução do problema. Essa verificação consiste em confirmar se o que foi planejado já está implantado, além de comparar resultados entre o antes e o depois e o alcance da meta proposta. Se os resultados colhidos na verificação não forem satisfatórios, é recomendado que se volte à fase do planejamento. Mas isso é feito na próxima fase, que é a última fase, que é a etapa da ação. Nesta última etapa, em função dos resultados checados na etapa anterior, define se será necessário executar novamente o método, ou seja, gira tudo de novo, no caso dos resultados não terem sido alcançados, ou se as boas práticas identificadas serão padronizadas. É importante compartilhar o aprendizado adquirido e o que fazer com os eventuais problemas remanescentes. Aqui vem, se deu certo, nós vamos para a padronização. Aqui é padronizado tudo o que deu certo no plano de ação, evitando-se, assim, que o problema corra risco de reaparecer. Essa padronização é feita a partir da criação ou revisão de documentos que descrevem os processos. Além disso, é importante comunicar as alterações dos veículos variados de comunicação da empresa, como e-mails, reuniões, às vezes até treinamentos. Para essa padronização ser efetiva, a equipe deve ser apta a desenvolvê-la, o que demanda treinamento e educação para os envolvidos na mudança. E a conclusão. É nesse momento que a equipe faz uma reflexão sobre todos os resultados, com a ajuda de gráficos, fotos ou ferramentas, como análise de Pareto ou folha de verificação. Deve-se documentar tudo o que deu certo e o que não deu certo, identificar o que ainda pode melhorar no processo, registrar o aprendizado que o ciclo gerou para o grupo e pensar em planos futuros. E assim eu termino a minha apresentação, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar no privado, no chat aí. E para mim é uma honra muito grande, viu, professor, estar participando pela primeira vez. Fiquei muito assim, tensa, acho que falei até um pouco rápido demais, mas estou aí, o que precisar, estamos aí. Foi excelente, Juliana, excelente sua apresentação. Tá certo aí, a hora que nós vimos, você ficou um pouquinho vermelhinha, mas é efeito da apresentação. Mas parabéns, parabéns. E o que você trouxe aí, tá, é aquilo que eu venho sempre batendo com vocês aí. Não são só as disciplinas, tá, obrigatórias aí, que estão no currículo do curso, não. Hoje, o profissional tem que abrir a mente e tem que buscar alternativas. As empresas, né, como o Alexandre falou aí no início, o Ribas falou, empresa que é lucro, e para ela ter lucro, tem que ter qualidade no processo, e para ter qualidade no processo, precisa de ter pessoal altamente qualificado, e esse pessoal altamente qualificado são vocês que o quê? Buscam o conhecimento. Juliana, meu muito obrigado, meus parabéns,